É isso aí, Grenal 440, Inter 3-2 no Beira-Rio. E tem uma coisa que se fala muito aqui no Rio Grande do Sul, que o Grenal costuma arrumar ou desarrumar a casa, né? Arrumou a casa do Inter, deu uma bagunçada na casa do Grêmio, mas isso é o que sempre acontece no Clássico. O Inter superior em casa, com a torcida ali apoiando, venceu, provocou, e a gente vai tratar de tudo isso a partir de agora. Teve resenha nas redes sociais depois, mas talvez o principal personagem, é difícil, né, num Grenal com tantas oportunidades, alternativas, 5 gols, você tem o Soares fazendo gol de falta, no que pode ter sido o último Grenal dele, né, pelo menos é o que tudo se indica, você tem o Ener Valencia, acho que como principal protagonista, com perdão da redundância, Marinho, porque ele sai muito marcado dessa eliminação para o Fluminense na Libertadores, por causa das 3 chances que ele não converte, e aí vai lá e faz o gol no Grenal. E o mais curioso desse gol do Ener Valencia é que ele chutou, o goleiro pegou e ele só fez o gol no rebote, né? Em tese, ele estaria perdendo outra oportunidade, mas graças ao rebote ele conseguiu fazer o gol. É verdade, houve essa situação muito importante para o Inter conseguir a vitória, foi também o abraço da torcida, né? Que se esperava que não fosse estar tão presente no Beira-Rio, chateada pela eliminação da Libertadores, mas na verdade superou a expectativa, colocou ali quase 40 mil pessoas no estádio Beira-Rio, apoiou o Inter para conseguir essa vitória. O Ener Valencia deu a volta por cima, o Inter jogou muito bem, criou muitas oportunidades, assim, poderia ter feito mais do que 3 gols, e é claro, depois que o Grêmio se aproximou ali no segundo tempo com o gol de falta do Soares, de fato, o último clássico Grenal do Soares, que no final do ano vai embora do Grêmio, a barreira abriu, foi 3-2 ali, o Grêmio pressionou, mas foi uma pressão meio que no abafa, assim, né? Muito cruzamento, muito chute de fora da área, aquele vamos que vamos, assim, mas pouco coordenada a pressão do Grêmio no final do jogo. O que aconteceu em rede social e também ali durante o jogo do Beira-Rio foi que houve uma desforra, digamos assim, de provocações, porque o Grêmio, na fase campeã recente, sempre que era campeão ou que vencia o Inter, utilizava aquele 1 minuto de silêncio, que é uma musiquinha que a torcida do Grêmio cantou, o Luan cantou em desfile de carro aberto em Porto Alegre depois da Libertadores, que o Inter tá morto, não sei o quê, e o Grêmio utilizava muito isso em suas redes sociais para provocar o Inter, mesmo quando o Inter não era envolvido no campeonato. Agora, o Inter sempre que pode dá ali uma cutucadinha no Grêmio, né? E ontem não foi diferente. Por exemplo, as senhas dos Wi-Fi do Beira-Rio, que tem 2 pontos sempre disponíveis para a imprensa nas cabines e no campo, elas eram alusão aos anos que o Grêmio foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. A senha do Wi-Fi era essa. E o Inter fez essa brincadeira aí que está na tela depois, porque o presidente do Grêmio reclamou da provocação do Wi-Fi, né? O Magrão também provocou o Luan ali no encontro que eles tiveram. Enfim, o Inter provocou depois do jogo, dizendo que fez um gol para cada rebaixamento do Grêmio. Essa corneta está institucionalizada e está acontecendo muito de parte a parte. E daí eu fico a pergunta para vocês, né? Vocês gostam, são team corneta ou team não corneta? Vocês gostam da corneta ou não? Eu acho que faz parte da rivalidade sadia do futebol, mas tem quem seja contra ser de forma institucionalizada. O torcedor está mais que liberado. O que você acha, PVC? Eu acho que o clube não tem que fazer, a torcida pode. O clube não tem nada que fazer isso. O presidente do clube não é torcedor. Ou não pode se comportar, não deve se comportar como torcedor. Então, assim, a senha da internet. Mas foi o funcionário que faz. O funcionário tem que estar informado de que não pode fazer esse tipo de coisa. Sabe assim? Você não quer, não faça com os outros o que você não quer que façam com você. Se você fosse na Arena do Grêmio e tivesse escrito lá 2016, estava bonito? Não. Então. É a resenha do Inter para cima do Grêmio depois da vitória no Grenal 440. Essas provocações que muitas vezes ficam de torcedor, mas na era das redes sociais chegam também nos clubes, nos perfis oficiais, Marinho. Foram através dos perfis oficiais as cornetas, né? O Inter utilizou o perfil dele para fazer a corneta do Grêmio, tanto que essa foto da senha do Wi-Fi, a brincadeira com 20 vitórias a mais e tudo, tá no perfil oficial. Há um gol para cada rebaixamento do Grêmio também tá no perfil oficial. Tudo isso foi feito no perfil oficial do Inter, foi aquela corneta institucional.
É importante citar também que foi a primeira vitória em clássicos grenais do técnico Eduardo Cudê, que tinha essa marca, essa situação de não vence o Grêmio, não vence o Grêmio. Bom, venceu e de forma convincente. Eu sou capaz de afirmar para vocês que o Cudê, mesmo com a eliminação da Libertadores, ele vive um ambiente de total tranquilidade no Inter. Assim, ele é aprovado por a imensa maioria da torcida. O Inter vai ter uma eleição no final do ano. Ambos os lados estão de acordo na manutenção do técnico Eduardo Cudê para a temporada que vem. Ele tem contrato só até o fim do ano, mas ele vive um ambiente de total tranquilidade até para começar já a projetar o Inter no ano que vem. Essa vitória catapultou a expectativa do Inter. O que se fala agora é de brigar por vaga na próxima Libertadores, dependendo da abertura de vagas. A gente não sabe o que vai acontecer com o Fluminense, com o Fortaleza. As vagas podem aumentar e é nisso que o Inter está apostando. 32 pontos do Internacional agora nesse momento, PVC. O Marinho falou sobre o público, 39 mil pessoas, né, no Beira-Rio. A média de público da rodada foi 27.200 em 9 jogos, porque a rodada se completa no sábado, com Cuiabá e Cruzeiro. E a média de público do campeonato está em 24.855, continua sendo a maior média de público da história do campeonato. Impressionante a presença do público nos estádios Brasil afora. Falam muito do lado do Inter, que é o lado vencedor, mas chegou já uma pergunta aqui, parece que está em sintonia com a nossa pauta, Ulisses Daniel perguntando assim: vocês sabem o motivo pelo qual o Renato Gaúcho não deu a entrevista? Sabemos, Marinho Saldanha? Não, ele tinha um compromisso, né? O Renato Gaúcho não disse qual compromisso, mas ele falou que ele tinha um compromisso inadiável no Rio de Janeiro. E, inclusive, ele disse que avisou ao longo da semana a direção do Grêmio que ele não daria essa entrevista coletiva, que seria o auxiliar Alexandre Mendes que falaria. Porém, o Grêmio acreditava que com o resultado negativo, a derrota, o Renato se obrigaria a mudar os planos, para não ficar chato, não ficar complicado. Poxa, perdeu, vai ali explicar e tal. Isso não aconteceu. O presidente do Grêmio tentou ali, nos vestiários do Beira-Rio, persuadir o Renato: olha, Renato, tu precisa falar. E o Renato disse que não, que tinha um compromisso e que ia embora. Aí o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, foi para a entrevista coletiva para dizer que todo o Grêmio não concordava com a atitude do Renato. Todos, ele citou ali, do segurança ao CEO, todo mundo discorda do que fez o Renato Gaúcho, e o Grêmio vai conversar internamente para tomar uma atitude em relação a isso. O Grêmio entende que o Renato deveria ter falado, o Renato se escora em ter informado o Grêmio que não falaria, e o presidente ainda usou uma figura de linguagem, disse: olha, eu não poderia trancar a porta e obrigar o Renato a ficar para falar. Mas como ele disse que tinha um compromisso inadiável no Rio de Janeiro, que precisava sair correndo para o aeroporto para ir para o Rio de Janeiro, onde vai ficar nesse período de folga, né? O Grêmio só se reapresenta na quinta-feira, então houve toda essa corrida e o Renato não concedeu a sua entrevista coletiva. Como informação, tá? O Grêmio vai chamar a atenção do Renato Gaúcho, daqui a pouco punir o Renato Gaúcho de alguma forma, isso ainda vai ser debatido internamente, mas o Renato não corre risco de demissão porque não deu uma entrevista coletiva. O Grêmio entende que o trabalho é bom dentro do grupo que ele tem, as peças que ele tem, o Grêmio bem colocado, evidente que perder o Grenal é ruim, mas o Grêmio ainda faz um bom campeonato, fez uma boa temporada, né? Vale sempre lembrar que esse é o ano de retorno do Grêmio da Série B, e o Grêmio está brigando lá em cima no Campeonato Brasileiro. Então, a avaliação ela é positiva, apesar dessas situações que sempre ocorrem com o Renato Gaúcho, né? O Renato já pediu dispensa para jogar futevôlei, já disse que não ia treinar o time no interior do estado, isso em outras passagens. Então, esse tipo de condescendência, esse tipo de jogo de cintura, a direção sempre tem que ter quando contrata o Renato Gaúcho, que é um cara cheio de peculiaridades. É o pacote Renato Portaluppi. Eu entendo perfeitamente, Marinho, mas eu vou fazer uma provocação de qualquer jeito. Afinal de contas, o que é uma entrevista coletiva? Para que serve esse negócio de entrevista coletiva? Para que serve jornalista? A imprensa para quê? Né? Ninguém respeita a imprensa no Brasil, cara. É impressionante isso. O Abel já passou 2 dias sem dar entrevista coletiva. É o alvo prioritário. O Renato pega o avião e vai para o Rio de Janeiro porque não tem problema nenhum não dar entrevista coletiva. Então, assim, a imprensa... Deixa para lá, né? 3 pontinhos. É melhor
é melhor PVC, a gente não tem aquele pip, então deixa assim, né? Ao vivo não dá. Só para trazer aqui a declaração do presidente, ele disse o seguinte: do segurança ao presidente, do faxineiro ao CEO, ninguém no Grêmio concordou com essa decisão. Foi uma decisão unilateral do treinador, entendemos, ele tem compromisso amanhã de manhã. Achamos que deveria estar aqui dando suas explicações, mas é uma decisão que ele tomou. E aí foi questionado sobre se era o Renato quem fazia a própria escala, né? Ele falou, não é o Renato que faz, mas eu não poderia trancar a porta e dizer não sai daqui, como o próprio Marinho acabou de dizer, relatando para a gente as palavras do presidente do Grêmio. Situação inusitada. Claro que se o Grêmio tivesse vencido, talvez a reação tivesse sido diferente. Alguém ia cancelar o segundo tempo? Não, o segundo tempo do jogo não cancela, mas a entrevista coletiva cancela. Não, e a brincadeira... A brincadeira foi que quando o árbitro deu 8 minutos de acréscimo, o Renato começou a ficar preocupado, né? Olha, eu vou ter que sair daqui antes do jogo acabar, porque eu preciso ir para o aeroporto, que eu preciso ir para o Rio de Janeiro. Sabe que o Renato ficou mais preocupado que o Inter com os 8 minutos de acréscimo que o árbitro deu no segundo tempo. Evidente que é uma brincadeira. 8 minutos de acréscimo pode dar na arena, que é do lado do aeroporto. No Beira-Rio não pode, que é na Zona Sul. Evidente que é uma brincadeira da nossa parte, mas a primeira coisa que não precisa derrubar é a entrevista ultimamente, hein, PVC? Não, derruba o segundo tempo da próxima vez. Mas aqui, o presidente do Grêmio, ele ficou bastante irritado ali na entrevista, junta o combo, derrota no Grenal, com a discordância em relação ao Renato, tá? Mas isso aí tudo o Grêmio vai tentar contornar nos próximos dias, vai ter reunião hoje do Conselho de Administração do Grêmio com o presidente, mas o plano, pelo menos pelo que eu pude apurar, é contornar esse problema e evitar que isso atrapalhe, cause algum tipo de atrito na relação entre eles, que até agora é muito boa. O Grêmio é o terceiro colocado da Série A do Campeonato Brasileiro, 44 pontos, está ali no bolo em busca de uma vaga, pelo menos direto para Libertadores. Marinho, quero te agradecer pela paciência e pela gentileza de nos aguardar e pela participação com a gente aqui no De Primeira de novo, amigo. Nada, eu que agradeço vocês pela oportunidade. Eu ia ouvindo, quando vocês falavam sobre treinadores estrangeiros, eu me lembrei de um caso aqui do Rio Grande do Sul que para mim é emblemático. O Miguel Ángel Ramírez era o técnico predileto do Brasil para ser contratado. Queria, né? Todo mundo queria. O Inter conseguiu contratar depois de um esforço absurdo. Em 3 meses desistiu do Miguel Ángel Ramírez e mandou embora. 23 jogos. 23 jogos. Contando que ele ainda pegou Covid-19 e quando ele foi demitido, sequer ele estava à beira do campo. Era o Martin Anselmi, que depois foi campeão com o Independiente Del Valle da Sul-Americana. É isso. Retratos dos trabalhos, entre aspas, dos treinadores no Brasil, porque nem tem tempo para chamar de trabalho. Obrigado, Marinho. Valeu, abração.